certeza vocês já ouviram falar do termo de crianças superdotadas, né? Esse é um termo até que tá caindo em desuso e ele tá sendo substituído por crianças com altas habilidades. Só que aí vem aquela questão: como a gente vai saber se o nosso filho tem ou não tem? A gente fica um pouco desconfiado, a gente olha e diz assim, esse comportamento, será que é uma criança superdotada? Será que não é? Pois no vídeo de hoje, a pedido da Jennifer Mello, eu vou falar um pouquinho sobre isso e vou esclarecer as dúvidas de vocês. A Jennifer, ela me escreveu e ela falou o seguinte: quero saber sobre AH/SD na primeira infância. Os médicos só estudam TDAH e TEA. Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Não sou uma especialista no assunto. Eu trago os assuntos para vocês ouvirem falar sobre aquilo, abrirem a cabeça, irem atrás de mais informações e quem sabe, se achar necessário, procurar um especialista, né, que fale melhor sobre o assunto para vocês. Então vamos lá, gente, vamos falar aí um pouquinho, né, sobre as crianças com altas habilidades ou superdotadas. Elas geralmente apresentam umas características bem únicas e bem distintas. E eu vou apresentar elas aqui para vocês de uma forma resumida, tá? Então, primeira coisa, são crianças que aprendem muito rápido, né? Então, elas tendem a compreender alguns conceitos que às vezes não são nem simples para um adulto muito facilmente, assim, ó, papum, elas já têm a compreensão, já entendem e resolvem aquilo. Elas têm uma memória excelente, então a memória delas é algo marcante, uma memória que o adulto olha e se surpreende, diz assim, meu Deus, eu não guardaria essa informação, eu não lembraria disso. Ela tem um pensamento crítico, então elas gostam de questionar e analisar as informações e elas têm esse pensamento crítico desenvolvido, principalmente se você for comparar para a idade, né? Comparar com a idade que ela tá. Então, às vezes é fácil você ver um adolescente, né? Um jovem adulto com pensamento crítico, principalmente se frequentou uma escola, né? Que incentiva essa questão aí do pensamento crítico. Agora, uma criança que às vezes só convive em casa, né, que ainda não teve acesso à educação, já tem um pensamento crítico, opa, peraí, que deve ter uma alta habilidade aqui. Curiosidade é outra característica, então elas tendem a ter uma curiosidade que é insaciável, né, e elas gostam de explorar e de descobrir as coisas novas, né. Às vezes elas se tornam um pouquinho peraltas, porque justamente por conta dessa curiosidade elas vão mexendo para tentar desvendar tudo. Elas têm habilidade de resolução de problemas, né? Então, às vezes, elas solucionam uma questão que adultos, né? Que pai, mãe, um outro adulto tá olhando ali, poxa, como é que eu vou resolver? A criança vai lá e resolve. Aí você fica, oi? Né? Mais ou menos isso. Elas têm um interesse profundo também, os interesses delas são profundos. Elas tendem a ter interesses em áreas específicas. Então tem crianças que, por exemplo, nossa, elas são muito interessadas em ciências, outras em arte, outras em história, e elas leem muito sobre aquilo, e elas se informam e elas vão atrás, né? São crianças que têm uma sensibilidade também, né, forte. Elas podem ser mais sensíveis do que outras crianças da sua idade e sentir mais profundamente as emoções dos outros, tá? Claro que essas características elas podem variar de criança para criança e algumas podem ser bem mais evidentes do que outras, né? E além disso, também é importante lembrar que cada criança é única, apresenta suas próprias combinações únicas de habilidade, de personalidade e tudo, e não quer dizer que seu filho, porque daqui a pouco não tem nada de especial, né? Assim, especial no sentido nenhuma habilidade diferente, ai, nossa, ele não faz nada além do normal, que isso seja um problema. Muito pelo contrário, né? Às vezes você ter uma criança superdotada com alta habilidade acaba se tornando um grande desafio para os pais, tá? Então como é que a gente faz para identificar, né, se o seu filho é uma criança com altas habilidades, né, ou superdotada? Então existem várias maneiras de identificar se uma criança ela é superdotada. Então uma delas inclui o quê? Observação, né? Os pais, os professores podem observar se a criança tem alguma habilidade avançada em comparação com outras crianças da sua idade, né? Com uma memória incrível, por exemplo, com a capacidade de aprender muito rapidamente, com a habilidade de pensar de forma crítica. Normalmente, tá? Esse tipo de percepção, ele acaba acontecendo na escola. São os professores, né? Que comparativamente a outras crianças, eles olham e dizem assim, opa, essa aqui tá fora da curva, e aí chamam os pais para conversar. Outra forma são os testes, né? Então tem os testes de inteligência, como o teste de QI, que podem ser usados para medir a inteligência geral da criança. No entanto, tá, gente, é importante lembrar que esses testes só fornecem uma medida parcial da habilidade da criança e que outros fatores, como a criatividade, a empatia, também, né, são importantes e não são avaliados nesse tipo de teste.
a avaliação do desempenho escolar, né? Então, avaliar o desempenho escolar da criança pode ser uma boa indicação de que a criança tem uma habilidade avançada. Então, por exemplo, se a criança está tendo sucesso acima da média em matemática, leitura e outras áreas, né, mas bem acima da média, pode ser uma indicação de que ela é superdotada. Eu vou fazer uma pausa aqui para trazer um caso, né, específico para vocês de uma família conhecida nossa, que a criança era uma criança que não interagia muito em sala de aula, não interagia muito com outras crianças, e ela tava assim, tipo, desanimada, sem interesse, ia pra aula, voltava da aula, não brincava com outras crianças, gostava muito de interagir com adultos. E começou a pandemia. E quando a pandemia começou, o que aconteceu? O pai desta criança passou a acompanhar os estudos dela, que é uma pessoa muito inteligente. Conheço ele pessoalmente, talvez seja a pessoa mais inteligente que eu conheço, ou uma das mais. E ele começou a acompanhar o filho e muito rapidamente ele percebeu que o filho aprendia muito rápido, tudo. E assim, ele falou que em meio ano ele viu o conteúdo de 3 anos com o filho. E ele falou, poxa, o meu filho tem alta habilidade. O meu filho pode ser essa criança superdotada. E a escola não percebeu. A escola não trouxe esse feedback para eles antes. Ele, como pai, percebeu. Ele, como pai, sendo também ele uma pessoa de alta habilidade, acabou, né, levando para o seu filho esses desafios e desenvolvendo ele. E o que aconteceu? Ele passou a se interessar por aprender, que era uma coisa que ele não tinha interesse na escola, porque aquilo estava muito simples. Então, só para vocês terem uma ideia aí de um exemplo real de como a gente pode vir a perceber, né, que uma criança tem aí alta habilidade. O feedback dos professores, que não foi o caso dessa família, né, mas pode acontecer isso. Então, os professores, eles podem trazer informações bem valiosas sobre o desempenho da criança em sala de aula e sobre também seus pontos fortes e os seus pontos fracos, né? Lembrando, gente, o seguinte, a identificação de uma criança como superdotada, ela deve ser feita por profissionais capacitados, tá? Que são psicólogos escolares ou psicólogos clínicos. Eles podem fazer uma avaliação completa da criança e fornecer daí as informações mais precisas sobre as suas habilidades e as suas necessidades, tá? Então não pode o pai olhar e dizer assim, gente, eu acho que é. Claro que esse pai percebeu muito claramente esse super aprendizado da criança em pequeno tempo e levou para um profissional dar o diagnóstico e realmente a criança foi diagnosticada e foi para uma escola especial para crianças com altas habilidades. Tá, e aí surge aquela dúvida, né? Mas o que faz com que uma criança seja superdotada? A gente pode transformar o nosso filho num superdotado? Gente, normalmente você herda essa característica, né? De algum familiar, geneticamente, que foi justamente o caso dessa família que eu citei pra vocês. O pai claramente era uma pessoa com super altas habilidades e o filho acabou herdando. E claro que quanto mais a criança vive dentro de um ambiente que estimula, que também era o caso dessa criança, né? Porque são pessoas que moram em outro país, que têm interesse por buscar informações, que estão sempre buscando aprender, viajar, se desenvolver, criar e têm acesso. Então o ambiente também contribuiu para que essa criança se tornasse ainda mais, né? Superdotada, com maiores habilidades. Mas assim, basicamente é uma característica genética que, claro, depois pode ser, né, potencializada pelo ambiente onde a criança vive. Agora tem um ponto importante aqui pra gente falar. Essas crianças superdotadas, elas podem ter dificuldades sociais e emocionais, tá? Isso é uma verdade. Então, embora essas crianças tenham habilidades avançadas em áreas como o aprendizado, o pensamento crítico, a resolução de problemas, elas também podem ter uma dificuldade em se relacionar com outras crianças da sua idade e elas também podem ter uma dificuldade na regulação das suas emoções. O que significa aqui? É uma criança que pode começar a se irritar e explodir, porque ela tá ali interagindo com outra criança, a outra criança tem um raciocínio normal dentro da média, o dela já tá aqui na frente, ela já tá lá na solução do negócio, ela perde a paciência, né? Outras dificuldades comuns também incluem o quê? O isolamento social. Então as crianças superdotadas, elas têm nessa dificuldade de se relacionar com outras crianças da sua idade devido à diferença de interesse, né? Diferença de habilidade, a dificuldade de lidar com o fracasso. Então o que acontece? As crianças superdotadas, elas podem criar altas expectativas para si mesmas e ter dificuldade em lidar com o fracasso ou com o resultado insatisfatório, né, em comparação com o seu próprio padrão elevado de excelência. Porque o que acontece? Quando a gente fala que uma criança tem alta habilidade, né, não quer dizer
que ela tenha em todos os aspectos, né? Às vezes ela pode ter uma alta habilidade, por exemplo, para matemática e para música, mas ela não tem a mesma coisa para esporte, só que ela se cobra aquele mesmo desempenho no esporte e ela não tem aquele desempenho, aí ela se frustra e isso pode vir a ser um problema, né, para a criança. Uma outra dificuldade é a sensibilidade emocional, é um desafio, né? As crianças superdotadas, elas podem ser mais sensíveis do que as outras crianças da sua idade e sentir a emoção do outro de uma forma mais profunda, né? Isso pode sobrecarregar ela. Essa também é uma característica emocional marcante e que pode levar a um sofrimento para essas crianças, né? Dificuldade em lidar com a monotonia. Então, as crianças superdotadas, elas podem se aborrecer muito facilmente, né? Com as atividades repetitivas, com a rotina e ter dificuldade de se concentrar em tarefas que elas consideram monótonas ou sem desafio. Então, botou algo desafiador para ela, nossa, ela vai adorar fazer, ela vai entrar naquilo e ela vai embora. Agora, às vezes, chegou para ela assim com desenhe como foi o seu final de semana. Ela não gosta de desenhar. Aí ela vai ter aquilo, pra ela vai ser um saco. Por quê? Porque ela gosta de desafio. Tudo bem que vai ser um desafio pra ela ter que desenhar algo, mas ela não vai conseguir desenhar, porque não é uma habilidade. Ela vai ter o padrão elevado, ela vai esperar um desenho bom, ela não vai conseguir. Vai ser um horror. É importante lembrar, né, que cada criança, ela é única, ela pode apresentar as suas próprias combinações únicas de habilidades e desafios. E além disso, gente, aqui muito importante é o apoio e a compreensão dos pais, dos professores, dos profissionais da saúde mental. Eles são importantíssimos, né, para ajudar essas crianças superdotadas a superar os desafios que ela tem, principalmente a desenvolver habilidades sociais e emocionais saudáveis, né? Então, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é o seguinte, é o quanto de expectativa que os pais de uma criança superdotada colocam em cima dela. Então, às vezes, assim, eu como tenho, né, um canal que produz conteúdo para pais, eu recebo várias vezes releases, né, de assessorias de imprensa falando sobre determinados assuntos e às vezes chega até mim isso. Criança de 9 anos passa no vestibular de medicina e aí você percebe claramente que já existe uma expectativa e uma cobrança e, gente, é uma criança, apesar de ela ter talvez a inteligência muito superior à dos pais, muito superior à de outros adultos, mas ela ainda é uma criança, a gente não pode colocar em cima dela essa cobrança. Então, atenção, pais. Ao vocês perceberem que vocês podem ter uma criança com alta habilidade em casa, não coloquem uma expectativa muito grande em cima dessa criança, tá? Então, agora eu vou falar justamente sobre isso. Os pais das crianças superdotadas, eles podem enfrentar também, né, os desafios. Não quer dizer, eu tenho um filho superdotado, que maravilha! Meu filho é superdotado, tá feito na vida, vai resolver tudo, vai se dar bem, vai ser bem sucedido. Não é assim, então vamos lá, né? Primeiro, qual é um desafio dos pais, né, de crianças com altas habilidades? Eles precisam prover um ambiente que seja estimulante. As crianças superdotadas, elas precisam de estímulos adequados para suas habilidades, o que pode ser desafiador, né, para os pais que precisam encontrar recursos para satisfazer essas necessidades educacionais e de aprendizado. Os pais podem sentir essa pressão para fornecer oportunidades e recursos, né, para que os seus filhos possam aproveitar ao máximo as habilidades. Então eu fico imaginando, se eu descobrisse que um dos meus filhos tem uma super habilidade e às vezes assim, você tem recursos financeiros, né, que te permitem, poxa, vou pesquisar a respeito, vou ver se existe alguma escola, vou botar em cursos, mas e quando você não tem? Né? Essa condição financeira, como fora do país você tem educação gratuita, inclusive para as crianças com alta habilidade, aqui no Brasil a gente não tem. Então, olha o desafio para esse pai, para essa mãe que percebe isso e, né, onde eu vou conseguir esse apoio em termos de infraestrutura para essa criança, né? Custear, pagar para que ela não fique frustrada, porque às vezes o fato de ser superdotado vai até pesar contra se ela não encontrar os estímulos que ela precisa. Apoio emocional, gente, também é um desafio para os pais. Por quê? Porque as crianças superdotadas, elas podem enfrentar desafios sociais e emocionais que são únicos delas. E os pais precisam estar disponíveis, né, para oferecer apoio e compreensão. Adaptar a educação também é desafiador. Então pode ser muito desafiador encontrar escolas ou programas, né, principalmente no Brasil, eu acredito que tenha, mas devem ser raros os casos, né? Um local que acomode, né, essa criança que precisa de estímulos adequados. E equilibrar a vida familiar. Por quê? Porque o foco na educação e no desenvolvimento da habilidade
pode levar a horários de estudo intenso, a compromissos extras, e isso pode afetar a dinâmica da família toda. Então, às vezes, você tem uma criança super dotada e o outro filho não é. E aí, você tem que ter uma super dedicação para esse filho, para que ele não fique frustrado, e aí o outro fica de lado, porque o outro tá ali dentro do normal, né? E aí pode criar um problema pro outro filho, né? No entanto, né, gente, criar um filho com habilidades especiais, né, também pode ser uma experiência extremamente gratificante. Porque, no fim, né, eles vão poder, muito provavelmente, se bem conduzir a educação dessa criança, depois se orgulhar de diversos feitos e realizações que esses filhos vão acabar, né, alcançando. Então é importante que os pais trabalhem, né, junto com escolas, com profissionais, para fornecer o apoio adequado à criança, para ajudá-la a se desenvolver de forma saudável e sempre, gente, de forma equilibrada. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Então, quem gostou, deixa um comentário aqui. Pode, inclusive, me sugerir, tá? Mais conteúdos, curiosidades que vocês tenham aí de saber, que eu vou fazer o conteúdo para vocês assim como eu fiz o vídeo de hoje. Um beijo e até a próxima!